Fala aí, queridos alunos, quintos anos C e D do Dia Francesco Guarnieri. Hoje, no dia 21 de junho, nós vamos fazer uma atividade do Aprender Sempre, da aula 6, que vai de encontro dos nossos porquês. Mas antes de fazer essa atividade, eu primeiro preciso explicar quais são os porquês e como nós utilizamos. Então, vocês vão estar recebendo aí no grupo do WhatsApp de vocês um documento em Word da mesma atividade que está aqui na lousa, que quem está na lousa e quem está aqui na escola está pegando, e quem estiver em casa vai passar isso para o caderno também. Por quê? Porque na próxima aula nós vamos ter uma prova valendo de 0 a 10 sobre o uso dos porquês. Então vamos lá. O uso do porquê separado sem acento, porquê junto com acento circunflexo, porquê separado com acento circunflexo e porquê junto sem acento. Então está ali para facilitar na vida de vocês. Na língua portuguesa existem 4 tipos de porquês: o porquê separado sem acento, porquê junto sem acento, porquê separado com acento circunflexo e porquê junto com acento circunflexo, que são empregados da seguinte forma: porquê separado sem acento, utilizado em perguntas. Exemplo: porquê separado sem acento não voltamos para casa? Temos o porquê junto sem acento, utilizado em respostas. Exemplo: porquê junto sem acento agora não temos tempo? Porquê separado com acento circunflexo, utilizado em perguntas no fim das frases. Exemplo: você não gosta dessa matéria? Porquê separado com acento circunflexo? Porquê junto com acento circunflexo. Possui o valor de substantivo e indica o motivo, a razão. Exemplo: gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Este porquê junto com acento circunflexo. Então vamos lá. Quando usar o porquê separado e sem acento? Porquê separado e sem acento é usado no início das frases interrogativas diretas ou no meio, no caso de frases interrogativas indiretas. Assim, utilizamos o porquê separado sem acento em perguntas ou com o pronome relativo, com o sentido de por qual e pelo qual. E aí nós temos ali os exemplos básicos. Por que ele não voltou mais? Porquê separado sem acento no início da frase fazendo uma pergunta. Por que ele não voltou mais? Por que isto é tão caro? Porque no início da frase, sem acento e separado. Queria saber o porquê separado sem acento no meio da frase. Você não me telefonou ontem. Quando usado no meio das frases, o porquê separado sem acento tem a função de pronome relativo. Pode ser substituído por qual e pelo qual. Como por exemplo: o local por que passei é muito bonito. Então essa frase ficaria sendo substituída: o local por qual passei é muito bonito. A razão por que sobra sempre para mim, eu não sei. A razão pela qual sobra sempre para mim, eu não sei. Não sei o motivo porque as pessoas têm dúvidas. Não sei o motivo pelo qual as pessoas têm dúvidas. Então, estes são os momentos que nós vamos usar o porquê separado sem acento. E aí vem aqui: porquê junto sem acento. Quando usar o porquê junto sem acento? Porquê escrito junto e sem acento é utilizado em respostas. Ele exerce a função de uma conjunção subordinativa causal ou coordenativa explicativa.
Ele pode ser substituído por palavras como pois ou pelas expressões para que e uma vez que. E aí vamos para os exemplos disso. Não fui à escola ontem porque fiquei doente. Leve o casaco porque está frio. Dá uma pausa que a gente vai mudar o lado da louça. Pausando. E continuando com o último exemplo do porquê junto, sem acento, não preciso de mais exemplos, porque já entendi. Então ele sempre vai fazer aquela troca, né? Este porquê junto, sem acento, ele pode ser trocado pelo pois, né? Ou pelas expressões para que e uma vez que, né? Não preciso de mais exemplos. Pois já entendi. Porque já entendi. Ele pode ser substituído. Quando usar o porquê separado com acento circunflexo. Porquê escrito separado com acento circunflexo é usado em perguntas no fim das frases, interrogativas diretas ou de maneira isolada. Antes de um ponto, mantém o sentido interrogativo ou exclamativo. Exemplos: o almoço não foi servido por que separado com acento circunflexo? Andar a pé? Por que separado com acento circunflexo? Não vai mais errar? Não vai errar mais? Por que separado com acento circunflexo? Então, ele sempre vai aparecer em perguntas no final das frases. Frases que indicam uma pergunta que termina com o ponto de interrogação, certo? Quando usar o porquê junto e com acento circunflexo? Porquê escrito junto e com acento circunflexo possui o valor de substantivo na frase e significa motivo ou razão. Ele aparece nas sentenças precedido de artigo, pronome, adjetivo ou numeral, com o objetivo de explicar o motivo dentro da frase. Exemplo: não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Queria entender o porquê de isso estar acontecendo. Você pode me explicar o porquê de tanta gente? Então ele sempre vem com o valor de substantivo pedindo uma explicação por alguma coisa. Então, para aproveitar essa explicação sobre o uso dos nossos porquês, nós vamos ter aqui no Aprender Sempre Língua Portuguesa no volume 2, lá na sequência 4, na aula 6, nas páginas 55 e 56, atividades sobre isso. Me dá meu livro, Pietro. Lá na questão número 1, é somente a leitura do exercício. Muito obrigado. Então está lá: estudar o uso dos porquês em anotações. Nesta aula, você vai ler as anotações de uma aluna sobre o documentário Muito Além do Peso e vai estudar como e quando usar cada um dos porquês. Então, vamos lá. Leitura na questão número 1. Leia com muita atenção algumas observações que a aluna do quinto ano fez enquanto assistiu o documentário Muito Além do Peso. Muito além do peso. Por que é tão difícil mudar a alimentação? A gente não sabe o que tem nos alimentos que estamos ingerindo. Por quê? A má alimentação causa mais morte que homicídios. Precisamos entender o porquê disso. Precisamos fazer uma campanha na escola, porque se a gente aprende a comer bem na infância, tem menos chances de ser um adulto obeso. Passando para a página 56. Questão 2. Circule nas anotações da aluna os 4 tipos de porquês e escreva-os aqui. Quais são os 4 tipos de porquê? Porquê separado, sem acento, não é?
Porque separado com acento. Porque junto com acento. E o porquê junto sem acento. Esses são os nossos 4 tipos de porquê? Sim. Sim, então vamos lá. Porquê junto sem acento? Qual que é a função dele? Ele deve ser usado no início de perguntas e em todas as vezes que puder ser substituído por qual razão? Ou ele é usado para resposta e é uma conjunção ligando 2 orações, sinônimo depois, já que, lembra que eu vou sair de lá explicando isso? Ó, porque junto, onde está? Porque junto e sem acento é utilizado em respostas. Então, usamos para resposta. O porquê junto se liga no segundo quadradinho. Porquê separado sem acento? Voltamos lá. Ele vem em perguntas, né? É usado no início das frases. Deve ser usado em início de perguntas e em todas as vezes que puder ser substituído por qual razão. Então, porque sobe junto com o primeiro quadrado. Porque separado e sem acento? Não é ele que sempre vem acompanhado de um artigo e é um substantivo que significa razão? Sim. Não é? Aqui, ó. Porque junto com acento possui o valor de substantivo. Então, digamos ele no último. E o que sobrou? Usado no final de frase e vem logo antes do ponto final. Porque separado com acento. Nenhuma dúvida até aí. Lá na questão número 4 e última, está assim: forme frases utilizando os 4 porquês, respeitando o que você estudou a respeito deles. Eu coloquei aqui um exemplo para cada porquê. Então vejam bem. Porquê separado sem acento no início de frase? Por que foi embora? Indica pergunta. Porquê junto sem acento no começo de frase? Por que choveu? Por que choveu? Resposta, né? Atrasaram por quê? Porquê separado com acento circunflexo. É o porquê no final da frase, fim de frase. E, por último, mas não menos importante, você sabe o porquê disso. Esse porquê junto com acento circunflexo, que indica um substantivo, certo? Sem mais delongas, essa é a atividade do dia de hoje. Para o Aprender Sempre volume 2, nós ainda vamos fazer a atividade do Aprender Sempre volume 1 e este vídeo fica por aqui. Até a próxima.